Quero convidá-los a abrir a Bíblia de vocês em Romanos, acessar ou abrir a Bíblia na carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler a partir do verso 1, carta de Paulo aos Romanos, livro de Romanos, no Novo Testamento, capítulo 5, nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra de Deus: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? A esperança não nos decepciona. Guarda isso no seu coração. Vamos orar. Deus, nós estamos diante de Ti nesse culto, nessa celebração, com os nossos irmãos e irmãs, para louvar o Seu nome, mas também para receber e acolher a Sua presença com uma palavra transformadora. Nós Te pedimos que o Senhor renove as nossas forças e esteja com todos os corações que precisam renovar a sua esperança, essa esperança que não nos decepciona. É isso que eu Te peço nessa noite, no nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto de Paulo é um texto interessante, é um texto que nos convida a permanecer, a perseverar, a permanecer tendo a esperança como uma força que nos faz continuar no presente e como uma concepção de futuro. E todo mundo precisa de esperança para viver. Às vezes a gente tem mais consciência disso, às vezes a gente tem menos consciência disso, mas um fato é que todo mundo precisa de esperança para viver. E eu não sei se você sabe, mas a carta de Paulo aos Romanos, ela é um grande tratado teológico do apóstolo Paulo. Dos 13 livros que ele escreveu, 14, se você considera Hebreus, porque a gente não tem essa afirmação de que Paulo seja de fato o autor da carta aos Hebreus, mas dos 13 ou 14 livros que ele escreveu, a carta de Paulo aos Romanos é o tratado mais importante desse apóstolo. Por quê? Porque em Romanos a gente encontra praticamente a síntese das principais questões da fé cristã. Então, se você, por exemplo, está começando na caminhada cristã, se você não conhece muito de como o cristianismo caminha em sua fé, se você precisa entender qual que é a base das doutrinas que a gente sustenta, como se organiza esse nosso sistema de pensamento, que nós chamamos de dogmas cristãos, eu encorajo você depois a começar a ler a carta aos Romanos. Seria interessante até a gente fazer uma série, talvez o ano que vem, sobre essa carta de mensagens, porque é uma carta interessante que permeia assuntos e temas que são muito caros para a fé cristã. E dentre eles, um dos temas que está assim, em cima da lista de Paulo, e que os reformadores, aliás, a Reforma Protestante fez mais um aniversário no dia 31 de outubro, e que os reformadores, inclusive um deles, Martinho Lutero, usava bastante, e usou como toda a sua teologia, como base da sua teologia, é o tema da justificação pela fé. Sobretudo nessa carta, em especial na questão do Paulo, ele escreve para a cidade de Roma, ou para a igreja que está lá na cidade de Roma, que é o coração do Império Romano, e Paulo queria falar para aquela gente sobre uma realidade que é uma realidade do cotidiano daquela gente.
essa realidade da justiça, da justificação, porque Roma era esse lugar que representava para o império o lugar onde a justiça se manifestava, ou deixava de se manifestar, vai depender sempre do ponto de vista, mas esse era um tema, de fato, a justiça, um tema caro para os romanos, e parece que Paulo pega carona, então, nessa compreensão cultural, para mostrar que esse tema, também em sua perspectiva religiosa, lhe é muito caro, e não apenas para ele, porque Paulo, ele é herdeiro de uma tradição profética, mas um tema muito caro para os profetas do Antigo Testamento. Os profetas do Antigo Testamento falam sobre justiça. Por exemplo, Paulo, quando fala no início dessa carta, lá no capítulo 1 de Romanos, no verso 17, que o justo viverá pela fé, se você for ver na sua Bíblia, está entre aspas, porque ele cita um outro profeta, que foi citado aqui pelo Márcio na semana passada, o profeta Abacuque. Parece que o Paulo ele cita e se agarra nesse conceito de justiça, né, de que o caminho do justo é o caminho da fé, é o caminho da fidelidade, é o caminho da confiança e é o caminho da justificação. Então, aqui nesse texto, Paulo ele está se valendo de uma tradição para dizer exatamente a mesma coisa que disseram os profetas, que nessa caminhada com Deus, nós, igreja, que caminhamos com Deus, nós precisamos nos agarrar nessa experiência mística que transcende um pouco a lógica de termos sido justificados por Cristo e desfrutarmos então, por conta disso, de uma paz que somente Ele pode nos dar. Justificados pela fé em Cristo, nós temos paz com Deus. Eu falei recentemente sobre algumas compreensões de fé, de paz, na verdade, há 2 semanas. E uma delas, eu disse na ocasião, era justamente a compreensão de uma paz interior que nós recebemos quando nós sabemos que Deus anda com a gente, que Deus está com a gente na nossa jornada. Inclusive, nós cantamos também há 2 semanas uma música que diz, que é uma das músicas mais antigas que eu aprendi no meu repertório cristão, eu ouvi a União de Jovens cantando enquanto era adolescente, né, que era essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Pois então, essa paz que a gente sente na nossa alma, essa paz que a gente diz que excede todo entendimento, essa paz que é uma dádiva dos céus, ela é de uma ordem que a gente não consegue comprar, ela é de uma ordem que a gente não consegue fabricar, que a gente não consegue replicar, que a gente não consegue imitar. Ela é uma experiência, por isso que eu digo que ela é uma experiência mística, que só quem se rende à graça de Deus, que se revela em Jesus, consegue descrever ou consegue sentir, ainda que de forma muito incipiente. Eu me lembro uma vez, ainda no seminário, em uma discussão de sala de aula, nós estávamos falando sobre o agir de Deus, e ali havia uma mulher que era um pouco mais velha, lutadora, porque mulher já num curso de teologia é alguém de coragem, né? Porque é um ambiente extremamente machista, às vezes, e assim na sua maioria com muitos homens, e ela já era uma mulher mais velha, e ela falava de paz, dessa paz que a gente sente quando a gente reconhece a Deus e sabe que Ele está com a gente na nossa jornada, e de repente um amigo do seminário levanta e diz assim: mas que paz é essa? Que paz é essa que eu não consigo sentir? Porque vocês ficam falando de paz, mas o mundo está uma tribulação só, a minha vida está uma tribulação, e eu não sinto essa paz. Que paz é essa? Né? E questionou de uma maneira veemente, assim, né? Intensa, inclusive a fala dessa mulher, e todo mundo na sala, nesse momento, fica sem resposta, porque é um pouco disso, assim, a gente consegue sentir às vezes essa paz, mas a gente não consegue dar conta da complexidade dessa experiência. Ela é muito incipiente em nossa forma de descrevê-la, porque ela é tão profunda que às vezes faltam palavras, né? A gente consegue, na verdade, às vezes tangenciar o que ela é quando a gente tenta explicar para as pessoas
o que a gente vive com Jesus, a nossa experiência pessoal. Eu não sei se você já viveu isso também. Às vezes você está conversando com alguém, você está descrevendo que está passando por uma dificuldade, por um vale, e a pessoa chega até você e pergunta, mas como é que você consegue? Como é que você vive isso? Como é que você aguenta? E aí você começa a tentar descrever. Eu não sei se você já passou por isso, mas você não tem muitas palavras. Você não sabe as palavras que usa, porque elas são sempre insuficientes para dar conta daquilo que a gente vive e sente. Porque aquilo, essa paz, ela é muito mais profunda do que qualquer palavra é capaz de carregar em si na sua potência ou na sua capacidade de se expressar. Paz com Deus é um negócio que não tem preço. Mas ainda assim eu acho, pelo menos eu acho, que tem muita gente que compreende esse lance de paz de maneira equivocada, como esse meu amigo seminarista. Eu ouço muita gente cultivando a ideia de paz, a expectativa, na expectativa de que Deus vai fazer, por conta desse encontro maravilhoso que a gente vive com Ele, que nós sejamos blindados de todas as adversidades, de todas as lutas e de todas as dificuldades. E eu entendo isso, porque no senso comum, quando a gente diz, está tudo em paz, isso precisa, no senso comum, tem a ver com tranquilidade, está tudo tranquilo. De forma que se a gente está dizendo que se a gente está em paz, no senso comum, a gente está querendo dizer que está tudo bem, que está tudo no seu lugar. Então, quando você fala assim para uma pessoa, e aí, está tudo em paz? E ela responde, está tudo em paz, tranquilo. A leitura que a gente faz nessa conversa trivial, às vezes, então está tudo bem. Só que eu sei, e você também sabe, que dizer está tudo em paz, não é a mesma coisa de dizer está tudo bem, no sentido de está tudo no seu lugar, certo? Porque paz, nesse sentido, é uma experiência que a gente vive lá dentro. E estar tudo bem é uma leitura que a gente faz do lado de fora. E Paulo começa então esse texto com a ideia da justificação pela fé, dizendo assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Mas não só isso, diz o apóstolo, nós também nos gloriamos nas tribulações. Então ele diz que está em paz, mas que tem tribulação na qual ele se gloria. Então, pensa aqui comigo, porque se Paulo está dizendo que tendo paz com Deus, ele se gloria nas tribulações, então parece que Paulo está desenhando aqui para a gente uma diferença entre viver em paz no nosso interior e estar de fato tudo bem. Paz é uma coisa, estar tudo bem é outra coisa. Sabe? Porque ele está dizendo o seguinte, eu tenho paz. Eu, inclusive, estou aprendendo nessa experiência de paz a olhar para as tribulações da vida, onde não está tudo bem, a partir de uma outra perspectiva. Eu estou aprendendo nessa experiência da paz a lidar com os meus dilemas, os desafios, as circunstâncias adversas de outra maneira. E parece que Paulo encontra, então, uma fórmula ou receita para a gente, que é muito interessante, para fazer com que, mesmo em meio às tribulações, ele não perca a paz. E talvez essa seja a pergunta central, talvez essa seja a pergunta central que o pastor mais ouve, que vocês mais ouvem, que vocês mais se fazem, que eu me fiz bastante, que eu me faço às vezes. É como a gente faz para que, mesmo em meio às tribulações, a gente não perca a paz. Como é que a gente faz? Isso é possível? Como é que a gente faz para encarar as lutas da vida e as tribulações que a gente passa e não perder a paz? Acreditando que essas lutas da vida não precisam roubar aquilo que Jesus Cristo depositou dentro da gente.
Pois então o Paulo, ele ensina para a gente um caminho, ele sugere para a gente um caminho. Ele diz assim, e se a gente entender que a tribulação, ela pode nos oferecer como crescimento o exercício da perseverança. E se a gente entender isso? E se nós olharmos para as nossas lutas e entendermos que nas nossas lutas existe uma virtude que nós podemos cultivar e que vai necessariamente nos transformar em pessoas melhores. Porque é mais ou menos isso, a tribulação é essa experiência indesejada. A tribulação é uma experiência que não é bem-vinda, é uma experiência que não foi programada, que atravessa, que assalta a gente e que simplesmente chega. E a gente tem algumas maneiras de lidar com as tribulações. A primeira é, a gente pode transformar a nossa vida num grande murmúrio e ficar murmurando. A gente pode transformar a nossa vida num lugar de experiência ácida e nos tornarmos amargos. A gente pode se fechar para o mundo e para os outros como se isso fosse resolver todos os nossos dilemas. A gente pode viver tudo isso, ou a gente pode fazer uma escolha difícil, custosa, mas que a mim e ao Paulo, eu acredito, parece sábia, que é a de olharmos e dizermos assim, nós estamos atravessando esse deserto, mas nós não vamos deixar de avançar. Isso é perseverança, não é? É você olhar e dizer assim, o caminho é esse? O caminho é esse. Esse caminho tem espinhos? Esse caminho tem espinhos, mas eu preciso atravessar. O caminho é esse? O caminho é esse. Há desertos onde eu não vejo a menor possibilidade de eu saciar a minha sede? Há desertos. Mas o que não fazer, senão atravessá-los? Há lutas. Há lutas. É possível que eu me fira nessas lutas? É possível que eu me fira nessas lutas. Mas o que fazer, se não enfrentá-las? Você sabe que eu gosto muito desse repertório vasto da Bíblia, que conta muitas histórias, repetindo, às vezes, os mesmos ensinamentos, porque se a gente fizesse um exercício aqui, é possível que a gente se lembre, na verdade, de muitos homens e muitas mulheres, muitos episódios bíblicos que nos ensinam sobre a questão da perseverança, muitas histórias de pessoas que enfrentaram muitas coisas que nós enfrentamos e fizeram uma escolha de perseverar, de continuar. Então, Paulo está dizendo aqui que ele escolheu se gloriar na tribulação. E não é, vejam só, é uma frase um pouco estranha, né? Não é que o Paulo está dizendo assim, transformando a tribulação numa espécie de alegria, de paz. Não, Paulo não faz uma apologia do sofrimento, sabe? Não é uma espiritualidade masoquista que diz, que bom que eu estou sofrendo, Senhor, agora eu vou perseverar. Não é isso que ele está dizendo, não é uma espécie de tributo à dor. Não, o Paulo está simplesmente nos chamando para olhar e dizer assim, faz parte da vida? Faz parte da vida. Então eu vou enfrentar. É isso que ele está dizendo. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração nessa noite, porque às vezes a gente faz leituras que nos colocam em posições dificultadoras de enfrentamento diante das circunstâncias. Às vezes a gente se coloca no lugar de vítima. Às vezes a gente se coloca no lugar de figurinha carimbada, isso acontece comigo. Às vezes a gente se coloca num lugar de impotência, de lutar contra o que está acontecendo. E tudo isso vai tornando o nosso fardo mais pesado. Mas se a gente olhar por uma outra perspectiva, que é para isso que o Paulo está nos chamando, pela perspectiva de quem encara as coisas, dizendo assim, isso faz parte da vida. Sabe a pergunta que você já deve ter feito? Por que comigo? Por que eu fiquei doente? Por que o meu irmão? Por que minha irmã? Por que meu pai? Por que minha mãe? Por quê? Por que comigo? Se você quiser uma resposta objetiva,
com todo respeito ao seu sentimento. Por que com a gente? Com a gente, porque tudo isso acontece com gente. Simples assim, porque é da vida. Eu estava conversando com um irmão em um dos velórios que nós fizemos. Nós tivemos 2 nessa semana, da irmã da Rose e do nosso querido Chiquinho, nosso diácono emérito. E eu estava conversando com um irmão e que tem passado por muitas dificuldades, assim, foi uma conversa rápida, assim, de passagem, e ele me disse que tem aprendido a não mergulhar no sofrimento a ponto de se fechar, mas de que está entendendo que a vida tem dessas coisas, e que se a gente não se fechar, a gente pode aprender a lidar com algumas coisas e avançar diante de determinadas circunstâncias. Sabe? E eu gostei dessa conversa rápida, assim, foi uma conversa de passagem interessante, porque quando a gente encara a partir dessa perspectiva, não é que o problema vai se resolver, não é, mas é que fica mais fácil da gente fazer uma escolha e dizer, então, eu vou avançar, se é isso que eu estou enfrentando nesse momento, se é isso que eu devo enfrentar nesse momento, guardando no meu coração essa paz que não tem a ver com as circunstâncias, mas que tem a ver com o fato de que em Cristo Jesus eu experimentei a justiça que só Deus pode me dar, então eu vou enfrentar. Então guardem, perseverança, tribulação, perseverança. Não desista, não joga a toalha, pega a toalha para limpar as lágrimas e continua avançando. Mas o Paulo diz mais coisa nesse texto, ele diz, sabe o que a perseverança faz? O Paulo diz, quando a gente persevera, ele diz, a gente vê um milagre acontecer, o milagre do nosso caráter ser aprovado. Vocês não compraram a garrafinha, ajudem a construção. Andresa, já leva para lá. Ó. Não tem com o seu nome, mas a gente faz na hora. O Paulo diz mais uma coisa. Então, que quando a gente persevera, a gente vê o milagre acontecer. O milagre do nosso caráter ser aprovado. E eu sei que você tem muitas coisas preciosas na vida, eu também tenho muitos tesouros, coisas que me são caras, você tem coisas que lhe são caras. Eu sei que você e eu temos tesouros, coisas preciosas. Mas existe uma coisa que todos nós temos e devemos tratar com zelo e com uma sacralidade, porque essa coisa não se compra, não se empresta, não se fabrica, que é o nosso caráter. O que é o nosso caráter? É aquilo que a gente é por dentro. Aquilo que a gente é por dentro. E o que o Paulo está dizendo é que as tribulações, quando elas são encaradas a partir desse lugar da perseverança, elas contribuem para que o nosso caráter seja aprovado por Deus. E essa ideia do caráter aprovado, eu acho ela fascinante, porque ela tira da gente uma lógica da retribuição, sabe, uma lógica de uma relação utilitarista com Deus, né? De que para a gente ter algo e ser aprovado por Deus, a gente precisa fazer algo para Ele. O crente geralmente tem uma oração que ele faz muito, e inclusive há canções lindíssimas que nos ajudam a fazer essa oração. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Né? Então a ideia de ser usado por Deus é uma ideia muito importante para a gente. Eu não estou abandonando essa ideia, não estou contra essa ideia. Vejam bem, eu queria somente colocar aqui uma pulga atrás da orelha, né, para a gente entender que ser usado por Deus é muito bacana, mas ser aprovado por Deus, mesmo sem fazer nada para Ele, literalmente, mas só por perseverar, é muito mais bonito. Porque ser usado por Deus faz parte dessa compreensão de que nesse universo Deus conta com a gente, Deus conta com a nossa participação, certo? Por isso que nós somos igreja. Mas ser aprovado por Deus é ouvir do fundo do coração de Deus e no fundo do nosso coração, que bom, meu filho, que bom, minha filha, que você está vivendo desse jeito, sabe? Porque
ser aprovado por Deus tem menos a ver com retribuição, isso é, com aquilo que você faz para Deus, com aquilo que a gente faz para Deus, e muito mais a ver com uma lucidez diante da circunstância da vida, que faz com que a gente viva de tal maneira, inclusive diante de situações que a gente só pode perseverar, para a gente continuar, em que Deus olha para a gente e diz assim: que bom que você está perseverando, que bom que você está continuando, que bom que você entendeu um pouco da vida e que continua vivendo em todas as situações, como diz o apóstolo Paulo. Eu aprendi a viver feliz em todas as situações. Eu sei o que é ter fartura, mas eu sei o que é sofrer também. Eu sei o que é passar fome, eu sei o que é ser apedrejado, eu sei o que é perder pessoas, eu sei. Sabe, chegar nessa lucidez da vida e ter a coragem de ver cada situação como ela é, e não por aquilo que a gente gostaria que seja, mesmo que ela não seja aquilo que nós gostaríamos que ela fosse, a gente continua avançando. Eu acho que Deus olha para a gente e aprova o nosso caráter, e fala: nossa, que bom que você está vivendo assim. Eu acho que isso tem a ver com buscar ser aprovado por Deus. Porque as lutas, elas podem ser desagradáveis, elas podem ser indesejáveis, indesejadas, inclusive são. Mas são esses momentos em que a gente é forjado, não é? Não são nesses momentos que nós somos forjados? Depois que a gente atravessa e olha para trás e faz uma leitura retrospectiva e diz assim: bem, passou. Deixa eu olhar para o que aconteceu aqui. Como eu estou depois da tempestade. E a gente olha e a gente consegue perceber algumas coisas que a gente adquiriu nesse processo, que a gente vivenciou nesse processo. A sabedoria, ela tem um custo. A sabedoria tem um custo dos nossos erros, ou o custo dos erros dos outros. Pois crescer tem um custo também, de olhar, de fazer a análise e depois interpretar a situação. E não é bom, não é importante isso, pois o Paulo está dizendo isso aqui. Ele está dizendo: fica firme, porque não é que você vai ganhar um prêmio, não é que você vai ganhar um troféu. Prêmio é bacana, troféu é bacana, essas coisas que a gente pendura, coloca na prateleira, pendura na parede, né? Elas têm o seu valor. Mas a gente saber que a nossa vida está mais parecida com a vida de Jesus, porque nós estamos ganhando lucidez diante das coisas e continuando, não tem prêmio para isso. A gente saber que o Pai olha para a gente, dá um sorriso com o seu coração, ao ver que nós estamos com todas as nossas dificuldades e limitações perseverando e nos assemelhando à vida do nosso Senhor Jesus, isso é maravilhoso. Então, não desiste não. O Paulo está falando: continua firme. Não tem a ver com ganho material, não tem a ver com dinheiro, com alguma promoção que você possa ter, não. Tem a ver com um negócio muito especial, de ver Jesus sendo formado na gente, o seu caráter aprovado, sabe? A sua vida transformada, você vai se transformando numa pessoa melhor. E eu acho que esse é o maior milagre que a gente pode viver na nossa vida. Transformar gente como a gente em gente melhor. Transformar gente como a gente em gente melhor. É isso que Deus faz, recebendo um caráter aprovado, ganhando lucidez. Então você conhece o seu coração, eu conheço o meu. Eu conheço o meu. É um milagre, não é? Quando a gente olha para trás e olha para quem a gente é hoje e percebe a gente numa melhor versão, por conta da vivência, graças à vivência com Jesus. A gente, sabe, conhece áreas da nossa existência e pensar que a gente pode melhorar pela graça de Deus, isso é um milagre. Ele faz uma coisa dentro da gente, que é a partir de uma paz que Ele coloca lá, que excede todo entendimento, é um milagre. Então, se você não acredita em milagre, veja o que Jesus fez na sua própria vida. Não sei se foi Lutero que disse,
né? A gente nunca sabe de quem são as frases que a gente lê mais, né? Se a gente não vai conferir na fonte, nem a inteligência artificial dá para a gente, ela dá a fonte errada também, né? O chat GPT. Mas aquela frase que fala, eu não sou quem eu deveria ser, mas graças a Deus, eu não sou mais quem eu era. Existe uma coisa, uma transformação que Deus vai operando na gente, sabe? E não tem a ver com testemunhos padrões que a gente dá aqui, não, mas tem a ver com essa transformação interior que é o milagre dos céus. Mas o Paulo continua e diz mais uma coisa, uma última coisa para a gente. Ele diz, eu me glorio nas tribulações. Por quê? Porque as tribulações me fazem perseverar. E quando eu persevero, eu tenho caráter aprovado. E quando eu tenho caráter aprovado, eu descubro que existe uma insistência dentro de mim, ele diz. Praticamente uma teimosia que eu preciso carregar por toda a minha vida, que é esperançar. Ele diz isso, o caráter aprovado produz esperança. Esperança. Eu não sei, eu tenho muita dificuldade, sabe, de elencar as virtudes bíblicas, as virtudes mais bonitas da fé cristã. Eu sei que o Paulo fez a lista dele, né, e colocou no top 3, fé, esperança e o amor. Né? Ele fala isso em Coríntios. E deles, o maior é o amor. Eu não estou aqui para contrariar o Paulo. Na verdade, eu concordo com ele. O amor está sobre todas as coisas, porque Deus é amor. A própria palavra de Deus fala isso. Mas uma das virtudes que o Paulo coloca nessa lista tríplice dele é a esperança. E não é sem motivo que o ditado popular, talvez você já tenha escutado muito, diz que a esperança é a última que morre. A esperança é a última que morre. O Dante Alighieri, um poeta do século XIII, católico, autor da Divina Comédia, ele retrata uma obra poética que retratam 3 realidades após a morte. O inferno, o purgatório, que é na teologia católica aquele lugar para quem não foi tão bonzinho, né, e vai ser julgado, esperar o julgamento, e o céu. E nessa poesia do Dante Alighieri, na porta do inferno, está escrito assim, deixai fora toda esperança, vós que entrais. Deixai fora toda a esperança, vós que entrais. E essa ideia é forte, porque a ideia de se viver o inferno é a ideia de se viver uma vida, uma existência sem esperança. Sem esperança. E para entender essa palavra esperança, a gente precisa se afastar de uma ideia comum de que a esperança é uma mera expectativa, uma mera espera, sabe? Uma espera por algo melhor, um pensamento positivo. Não, a esperança, essa esperança, ela está ligada ao verbo esperançar e não ao verbo esperar. Tá? Então, esperançar é agir. Esperançar é buscar, é ir atrás, é não desistir, é confiar, é continuar acreditando naquilo que a gente sempre ouve, que Deus é bom para a gente. Isso é esperançar na nossa vida, mesmo diante das tribulações, na perseverança, nas tribulações, no caráter aprovado. A gente esperançar é acreditar que Deus continua sendo bom. Esperança não é a espera de que as coisas deem certo. Esperança não é espera, não é pensamento positivo, não é achar que todas as dificuldades vão desaparecer. Mas é a força de enfrentar as dificuldades. A esperança, ela não se confunde com sorte, não se confunde com bênção positiva de Deus. A esperança é uma presença, a presença de Jesus, que nos coloca numa direção onde a gente toma coragem de fazer o que é certo e de acreditar no bem para a nossa vida. É a força que luta contra o mal, para que o mal não tenha a última palavra na nossa história. Dentro da gente, acreditar no bem, ainda passando pelo vale do mal. Então a gente não pode deixar de esperançar na nossa própria vida. O Paulo está falando, persevere, porque isso produz um caráter aprovado, uma lucidez de vida e produz esperança.
acreditar no bem e se mover por conta dessa fé no bem de Deus em você. Eu gosto desse negócio de fazer parte de uma comunidade esperançosa, que é a comunidade de Cristo. A igreja de Cristo não é uma comunidade otimista, ela é uma comunidade esperançosa. O otimismo tem a ver com aquele que acha que está tudo bem sempre, e tudo vai dar certo, está tudo bem do lado de fora e do lado de dentro. A esperança tem a ver com uma insistência, quase que com uma teimosia, sabe, de entender de que mesmo quando as coisas não vão bem, a gente desfruta de paz. A esperança é essa leitura da nossa realidade que faz com que a gente pare nessa análise e diga assim: pode não dar certo, pode não estar tudo bem comigo, mas eu sei que o meu Redentor vive, no fim ele se levantará sobre a terra. Isso é esperança. O resultado pode não ser o resultado que a gente gostaria. As coisas podem não se desenrolar conforme a gente planejou. A resposta imediata para o problema pode ser aquela que você não gostaria de receber, sabe? Aquela que você não pediu. Ou seja, pode não estar nada indo bem, nada bem, mas eu sei que eu posso ainda assim esperançar, porque não tem a ver com aquilo que me cerca, mas tem a ver com a paz que me habita, que me diz de alguma maneira que o bem está sendo feito pela ação da graça de Deus na minha vida. Esperançar é a nossa insistência, a nossa teimosia em acreditar no bem de Deus para nós. Sabe, então, segura firme, se você está passando por tribulações, e vá adiante. Alguns diriam que isso é fuga da realidade, não é não. Não é não. Isso é entender que na nossa história, que é cheia de reveses, que é a minha história, mas que é a história de vocês também, de cada uma e de cada um aqui, existe um capítulo inicial que a gente conhece, existe um capítulo final que a gente conhece também. E tudo que se passa no intervalo entre o primeiro e o último capítulo, para a gente, pode ser formado por coisas maravilhosas ou por coisas desastrosas, por coisas que nos machucam. Mas lá no fim, para a gente, o fim, que para a gente é somente um começo, um ponto e vírgula, sei lá o que for que quiser que seja, a gente vai ver acontecer aquilo que a nossa esperança nos fez insistir em acreditar no presente, no bem de Deus, porque o tempo da nossa história, meus irmãos e minhas irmãs, esse nosso tempo é um tempo em que aquilo que nós sabemos sobre nós se sustenta naquilo que ainda a gente não viu acontecer, e onde a nossa palavra, a mais pessoal, a mais singular, a mais íntima que a gente tem, é colocada em movimento por um evento que invadiu a nossa história através da obra de Jesus Cristo. E essa esperança nos diz sim, que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas, sim, e que toda dor um dia será uma memória distante de um passado que não encontrará mais ressonância no presente nem no futuro, porque Deus será tudo em todos. É o bem do presente que nos leva para esse encontro, e a gente vai olhar e dizer: valeu a pena perseverar no Senhor, que sempre foi bom, sempre foi fiel, cuida da gente, porque Ele é o Senhor da nossa história. Então eu gostaria de dizer para você nessa noite, final de domingo, primeiro dia da semana, eu queria dizer que existe primeiramente, revisando, recapitulando, uma paz que somente Jesus pode te dar. Somente Jesus, essa experiência que eu chamei de mística. Existe uma paz que somente Jesus pode te oferecer. Dostoiévski, um literato russo, disse que existe no coração do homem um vazio que é do tamanho de Deus.
Se eu pudesse parafraseá-lo, eu diria que existe no coração do homem um vazio que é do tamanho da cruz e da ressurreição de Cristo, como foi dito aqui na oração no começo do culto. Deixa que essa paz inunde seu coração, esse vazio. Viva essa experiência. Às vezes você está indo de um lado para o outro, tentando encontrar sentido para a vida, mas diante de Jesus, você vive um mistério de quem morreu e ressuscitou, e te humanizou, e vê nele sentido da sua existência. Procure em Jesus esse sentido e essa paz, você pode viver. Pode. E aí, tendo paz com Deus, não acredite que ao receber essa paz, não acredite nessa falácia, nessa mentira, nesse engodo de que sua vida daqui para frente vai ser um mar de rosas. Porque não. Eu espero que exista muitos dias bons. Na verdade, o que a gente deseja é que todos os dias sejam bons. Mas quando os dias não forem bons, quando a tribulação vier, aprenda com o nosso irmão apóstolo, o apóstolo Paulo, a se gloriar na tribulação. Como? Perseverando, continuando. Não jogue a toalha, não desista. Você vai ver, o milagre, ele acontece. Seu caráter vai ser aprovado, vai ser forjado em você uma vida, como uma vida parecida com a de Jesus, com lucidez diante de tudo aquilo que está acontecendo. E de alguma forma, lá dos céus, Deus vai dizer para você, que bom que você está aprendendo a viver com lucidez. Está difícil, está doendo, está chorando, está sofrendo, mas vai firme. Eu estou com você. E você vai descobrir, então, que o resultado disso tudo é uma esperança que não decepciona. Uma esperança teimosa, sabe? Não vai embora diante das coisas e das nossas lágrimas. Uma insistência de Deus em nos abençoar. A gente sente isso dentro da gente. E essa esperança, com ela, a gente vai até o fim. Porque não há nada melhor do que esperançar na nossa vida pela graça do Senhor. Aquele que nunca nos abandona. Aquele que nunca nos abandonará. Então, que Jesus seja com você nessa noite. E que você encare todos os dias, dos mais bonitos aos mais assustadores, desfrutando dessa paz que somente Ele tem para oferecer para você. Ele é o nosso Senhor. A nossa vida está nas suas mãos. E isso é suficiente, eu acredito, para a gente continuar vivendo, esperançando, acreditando no bem que Ele tem para nós. Amém? Eu quero convidar você a abaixar sua cabeça e fazer uma oração. A gente, às vezes, vive momentos tão difíceis que a gente fala, eu nem tenho palavras para dizer para Deus. Eu nem consigo mais falar com Ele. E eu acho que a gente pode falar com Deus através de várias maneiras, seja através da música que a gente vai cantar, através de uma oração que você queira fazer nesse momento, através da lágrima que você derrame por um momento talvez que você esteja enfrentando, mas tenha certeza de uma coisa, que o Senhor te ouve, porque às vezes a gente acha que Ele não ouve, mas tem um salmo que diz, eu invoquei o Senhor e Ele se inclinou para mim, eu clamei por socorro e Ele me ouviu. Deus ouve você. Deus ouve você, Ele é nosso Pai, Ele ouve a gente. A nossa oração chega nesse lugar, sabe? Que é o trono da graça de Deus, de onde se derrama paz, de onde se derrama esperança. E se você chegou nesse domingo porventura dizendo, eu vou jogar a toalha, eu quero repetir aqui, não jogue a toalha, pega essa toalha, enxugue as suas lágrimas e vai para a vida, porque Deus está com você. E Ele está forjando você num ser humano melhor. Lembra de um antigo profeta que disse, nós somos como barro nas mãos do oleiro. Quer dizer, Ele está moldando a gente. Ele está moldando a gente e esse Deus quer continuar te moldando nessa noite. E Ele faz isso melhor do que eu, melhor do que você. E nós, por
porque Ele está moldando a gente como um barro é moldado pelo oleiro. A gente não precisa desistir, a gente pode esperançar, porque essa é uma das maiores virtudes e uma das maiores dádivas do céu para a gente poder continuar. Fale com seu Pai, com o nosso Deus gracioso que te acolhe. E se você não conseguir, cante. E se você não conseguir, chore, porque Ele ouve o seu coração.